Mais uma vez foi machista o treinador do Palmeiras. Foi mal educado o treinador do Palmeiras. Uma pena, porque é um baita de um treinador. Um tremendo treinador. Mas isso não dá a ele o direito de ser mal educado, né? Aliás, ele tem sido insistentemente mal educado, né? Dia desses, né, mostrou as partes íntimas ali, o que o Márcio está lavando agora, né? Ele mostrou, né, no meio do estádio lá, foi expulso, toda hora é expulso, né? Aí depois pediu desculpa, tá toda hora pedindo desculpa. Vocês já devem ter visto o que ele fez aí no fim de semana com a repórter Aline Fanelli, da Band News FM, né? Ela fez uma pergunta totalmente... E nem que não fosse, hein? Mas ela faz uma pergunta totalmente procedente para o treinador sobre a contusão de um atleta do Palmeiras. E ele sai descascando a repórter. Vamos acompanhar aqui um trecho para quem não viu. Abel, boa noite. Aline Fanelli, da Band News FM. Queria saber se você poderia atualizar para a gente a situação do Mike. Mais uma lesão. Há uma coisa que vocês têm que entender. Eu tenho que dar satisfações a 3 mulheres só. 3. A minha mãe, a minha mulher e a presidente do Palmeiras, que é a Lela. São as únicas que têm o direito de vir falar comigo e pedir explicações. Porque é que a equipa perdeu, porque é que se lesionou, porque é que meteu o A, porque é que meteu o B, porque é que meteu o C. São os únicos que têm o direito de vir para mim pedir explicações. Os únicos. Os outros podem falar, podem se manifestar, podem elogiar e podem criticar. Porque o treinador tem que saber ouvir um elogio. O treinador e os jogadores têm que saber ouvir elogios e críticas. Eu vou voltar a referir. Infelizmente, aconteceram coisas no mês de agosto dentro do clube. Eu vou voltar a repetir. A primeira e a pior delas todas foram lesões. Lesões. Umas que vocês souberam e outras que vocês não souberam. Nunca, desde que eu estou no Palmeiras, o Palmeiras teve tantas lesões como no mês de agosto. Começou com o Estevão no Botafogo no jogo para o campeonato. É uma mágoa, né? Um negócio incompatível com o resultado dele. Que mágoa é essa, né? E fosse mágoa, ou que seja mágoa, ele que vai tratar isso com um terapeuta, né? Ou conversar com a presidente do Palmeiras, com os chefes dele, e não distribuir patadas em entrevistas coletivas, né? Mais do que patadas, neste episódio, ele distribui misoginia, machismo, né? E não é mimimi. É só imaginar o seguinte: fosse um homem fazendo essa pergunta para ele, vocês acham que ele responderia: eu só devo satisfação a 3 homens? Por que o gênero do repórter ou da repórter importa nesse caso, né? Vamos imaginar que ele achasse a pergunta, e olha, longe de mim querer ser corporativista, que a gente comete muita bobagem, especialmente em entrevistas, não sei se especialmente, mas inclusive, talvez seja a melhor expressão, inclusive em entrevistas com atletas, com treinador de futebol, com jogador de futebol. Infelizmente, tem muita gente despreparada, credenciado ali para fazer perguntas, né? É democrático, é do jogo, né? Tem muito jornalista mal preparado, representando grandes empresas jornalísticas, e tem muita gente que hoje monta um blog, um canal no YouTube, um canal no Instagram e vai até lá para, enfim, para tentar fazer, né, volume de seguidores e, em troca disso, em nome disso, comete barbaridades, não é? Não é nossa função elogiar ninguém, não é nossa função bajular ninguém. A nossa função é ir a uma entrevista para fazer pergunta. Pode parecer o óbvio aqui, mas é sempre importante relembrar o óbvio. A nossa função é fazer perguntas de maneira educada, de maneira polida, mas quando necessário, de maneira dura, de maneira direta. E perguntas são perguntas. Perguntas não são elogios. Perguntas não devem ser precedidas de pedidos de desculpa. Uma pergunta clara e objetiva, o que muita gente também não faz, infelizmente, né? Porque tem teses maravilhosas em entrevistas, né? O indivíduo apresenta uma tese antes de fazer a pergunta, né? Mas, Abel, veja bem, por que isso, por que aquilo? Você não acha que aquilo, o outro, né? Mas,
pergunta em questão da Aline foi objetiva e direta. Por que da contusão? Nada mais, nada menos. Ele podia desmontar a Aline dizendo assim, não, mas ele não está contundido, você se confundiu, é um erro de informação, mas ela está falando do óbvio. Todo mundo viu o Mike se machucar. O Mike chorou no banco de reserva, esmurrou o chão, porque ele se machucou recentemente, voltou e se machucou novamente. Foi isso que ela quis que ele explicasse. E essa explicação não é para ela, porque vocês tenham certeza. Eu não conheço a Aline Fanelli, né? Mas tenho certeza, ela deve gostar muito da profissão dela. Geralmente quem vai trabalhar com jornalismo esportivo, como foi meu sonho, por exemplo, eu cheguei a concretizá-lo no início da minha carreira, escolhe trabalhar com isso porque gosta muito. É um sonho geralmente que você carrega de adolescente, de criança e consegue concretizar, né? Eu tenho certeza que ela deve gostar muito, mas também tenho certeza, esse jogo foi sábado à noite, Abel, que se ela pudesse ela estaria em casa. Eu não tenho muita dúvida disso, né? Ela estava trabalhando lá. E ela tem uma missão ali, que é informar os ouvintes internautas que acompanham a rádio, certo? O Grupo Bandeirantes de Comunicação deu a ela um microfone potente após um criterioso processo de seleção e de avaliação que chegou à conclusão de que ela é sim capaz de ostentar um microfone tão poderoso quanto o do Grupo Bandeirantes dentro de um clube tão poderoso quanto o Palmeiras, num jogo do Campeonato Brasileiro. Tratá-la assim, dessa maneira machista, mais uma vez, e depois o Abel publicou uma nota, a gente até vai mostrar aí a nota que o Abel publicou, não é? A nota poderia ser bem mais simples do que é, né? Ele se justifica todo aí, olha só, né? Utilizei a pergunta da referida profissional para transmitir uma mensagem que já estava na minha cabeça. Bom, aí, Abel, você tem de transmitir a mensagem para quem de direito, não é? E não usar uma escada para transmitir uma mensagem subliminar para alguém que falou alguma coisa que você não gostou. Ela está conversando com a torcida do Palmeiras. Eu repito, ela, se pudesse, certamente estaria em casa àquela altura do campeonato, não é? Ela está ali para falar para quem está ouvindo a rádio, para qual ela trabalha. E ela fez uma pergunta totalmente cabível naquele episódio. Vamos passar a página aí? Tem outra... Mal entendi. Vocês percebam que não tem a palavra desculpa na nota. Não tem, né? Se explica. Reconheço, contudo, que fui infeliz em minha resposta. Você foi machista e mal educado na sua resposta, Abel. E por esse motivo eu fiz questão de procurar a Aline para me retratar e esclarecer o que considero ter sido não foi mal entendido. Foi machismo. Simples assim, peça desculpa. Desculpa. Faltou essa palavrinha na nota, Abel. Desculpa. Ponto. Vida que segue. E vai avaliar o que é que está acontecendo. Por que tanta raiva? Por que tanto ódio? Ódio de quê? Não tem cara tão premiado aqui, tão insensado quanto o Abel Ferreira aqui no Brasil. Fosse um técnico brasileiro que faz metade das coisas que o Abel faz na beirada do campo, olha, fosse um cara de quem a mídia não gosta aí, Vanderlei Luxemburgo, pô, o cara tinha sido escorraçado já. O Abel é protegido, o Abel é vencedor. Se a gente fizer uma enquete hoje aí de quem tem de ser o técnico da seleção brasileira, provavelmente vai dar Abel entre os jornalistas. Eu digo uma enquete entre os jornalistas. Né? Por que tanta raiva? O Abel está completamente livre para rebater uma pergunta mal feita, para rebater um dado equivocado. Agora, para ser machista, não. E eu que já elogiei tanto a presidente do Palmeiras aqui, vou ressaltar a falta de uma manifestação. A Leila Pereira foi feminista de ocasião até agora, né? Ela foi feminista de ocasião. Porque quando o assunto é dentro de casa, alguém que adotou a postura correta como ela adotou, né? Ao criticar, por exemplo, quando o chefe da delegação da seleção brasileira, ao criticar o episódio do Robinho, né? Ao convocar uma entrevista coletiva só para jornalistas mulheres, ao pedir que os veículos de comunicação mandem mais mulheres para cobrir o Palmeiras, ao recomendar que os homens não ficassem histéricos com o fato, ela usou essa expressão, né? Homens não fiquem histéricos por não poderem entrar em uma entrevista coletiva, porque o que ela disse, agora vocês estão sentindo um dia o que nós sentimos diariamente, que é ser... E ela tá certa, né? Beleza, eu sou o primeiro, e fui o primeiro a apoiá-la aqui quando ela empunhou essa bandeira. Eu tenho filha,
Eu quero que minha filha nasça num mundo mais justo. Eu não quero que minha filha seja julgada ou prejudicada porque ela é mulher. Mas se você adota essa postura, tem de ser exemplar quando acontece alguma coisa dentro de casa. E a Leila Pereira deixou passar essa. Então, para ficar bem pontuado aqui, o principal responsável por tudo é o Abel Ferreira. O machista é o Abel Ferreira. O misógino é o Abel Ferreira. Quem não pediu desculpa foi o Abel Ferreira. Agora a chefe dele, Leila Pereira, que assumiu uma postura tão crítica e tão combativa, não pode ser feminista de ocasião. Tatiana Salles dizendo que a Leila é política. Leonardo Rafael, abraço, Leonardo. O Reginaldo Torres está dizendo, me retratar não é o mesmo que pedir desculpa. Eu acho que tem uma palavrinha mágica na vida da gente que é desculpa, né? Pode ser que ele tenha, eu até imagino que ele quis dizer a mesma coisa. Pede desculpa, né? Quando a gente faz alguma coisa para alguém e é criança, o que a mãe da gente fala assim? Vai lá, pede desculpa para ele. Ela não fala assim, vai lá, se retrata com ele. Não, é desculpa, a palavra é desculpa. Essa palavrinha, ela tem né? Ela é mágica. Desculpa. Desculpa, acabou, errei, desculpa. Não é melhor do que se retrate? Olá, aqui é o Rafael Colombo. Gostou do que acabou de assistir? Se inscreva no canal Cortes do Flow News para os melhores momentos. Quer acompanhar os nossos programas na íntegra? Então se inscreva no nosso canal oficial, Flow News.